Olá, deusa! Bem-vinda! Esse é o nosso segundo áudio de reflexão com a deusa Brígida. E hoje nós vamos falar sobre a relação de inspiração, que é a qualidade que vem no oráculo dessa deusa, com imaginação e criatividade. Afinal, como a gente viu na segunda-feira, explorando um pouco mais sobre o mito de Brígida, uma das faces dessa deusa justamente reina sobre a música, a poesia, as artes, a criatividade e a inspiração. Tudo isso a gente liga, com a imaginação, com a criatividade, com a inspiração. Nós vimos essas qualidades também da poesia, da música, das artes e da inspiração em Hildegard, que é a mística cristã que pintava, escrevia poesias, músicas e se dizia inspirada pelas labaredas do Espírito Santo, as mesmas labaredas que a gente via na cabeça de Brígida. Para nos ajudar a fazer essa costura muito louca que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou chamar 3 personalidades aqui, vou pedir ajuda para os universitários, que duas já são figurinhas carimbadas aqui no nosso templo, que é o Jung e a Clarissa Pinkola. Mas para falar de neurociência, eu vou chamar a doutora Francis Paciornik. Então vou citar a Francis aqui também. A gente vai usar essas 3 figuras para fazer uma costura. A gente vai começar a nossa costura de hoje pela neurociência. A habilidade de imaginar, ela é um recurso natural do nosso cérebro. Nós imaginamos o tempo todo e sem muito esforço. Por exemplo, eu vou te dizer agora, imagina um elefante cor-de-rosa andando de patins. Pronto, não demorou mais do que alguns segundos para essa imagem entrar na tua tela mental, para essa imagem ser criada na tua mente. Isso é um processo que a gente faz com muita facilidade. Acontece que, apesar de ser um processo muito natural e aparentemente fácil, o recurso de imaginar ele é extremamente complexo e ele envolve uma grande rede neuronal do nosso cérebro e diversas áreas diferentes desse cérebro. E aqui, vamos lá, chamar a nossa doutora Francis Paciornik, que é uma neurologista bruxa maravilhosa. Num dos cursos dela, eu aprendi que essa rede da imaginação é responsável pela divagação, pela criação de imagens sobre nós mesmos e sobre o mundo. E, pasmem, o cérebro investe de 70% a 80% da sua energia para manter essa rede ativa. Isso é muito. Para comparar, quando a gente realiza uma tarefa cognitiva altamente complexa, como, por exemplo, resolver uma equação matemática, isso não eleva o gasto de energia cerebral em mais do que 5%. Essa informação maravilhosa que eu aprendi com a Francis nos diz que esse processo, essa habilidade de criar imagens, de imaginar, ela é altamente importante para o cérebro. Se não fosse assim, não seria destinada tanta energia para essa rede. O cérebro é uma parte nossa que trabalha num sistema de poupar energia, justamente porque ele precisa de muita energia para manter todo o nosso funcionamento do corpo ativo, O cérebro é um grande maestro dos processos fisiológicos do nosso corpo. Então, ele é um órgão que tende a poupar energia. E se ele está usando esse tantão de energia nessa rede da imaginação, é porque ela deve ser provavelmente muito importante. Um outro fato curioso e interessante é que essas áreas envolvidas no processo da imaginação, elas também estão envolvidas no processo de tomada de decisões. Ou seja, a habilidade de imaginar nos ajuda a resolver questões no mundo externo, questões práticas da vida. A gente falou mais sobre isso na nossa mini aula de imaginação ativa e rituais. E se tu tem interesse em aprofundar um pouquinho, eu te convido a assistir ou então reassistir essa aula. Que nela e com essa questão, da ligação dos processos de tomada de decisão com os processos de imaginação, a gente vai ver uma ligação entre imaginar e criar.
Agora a gente vai chamar o nosso amigo Jung para conversa, que ele tá impaciente já, tá louco para vir participar dessa nossa reflexão. Do que Jung nos diz que o inconsciente, que o nosso reino interno, reino interior, é formado por imagens e símbolos. Esse inconsciente, esse mundo simbólico, esse mundo sutil, ele se comunica conosco através de 2 caminhos: sonhos e imaginação. Ou seja, tá tudo ligado. A capacidade de imaginar, o acesso a inspirações e intuições, a capacidade de criar e agir na vida, tudo isso tá ligado por um fiozinho maravilhoso. Agora, sabendo da importância dessa capacidade, dessa habilidade, reflete comigo. Que lugar a imaginação ocupa na nossa cultura? Um lugar de menor valia, de algo bobo, sem serventia nenhuma. O que a gente ouve? O fulano vive no mundo da lua. Olha, essa criança tá sempre inventando história. Fulano, o que ele tá fazendo? Não tá fazendo nada. Tá só lá, viajando na maionese. Olhem para as escolas, olhem para as casas, para as famílias. Pensem na escola que vocês estudaram, pensem nas escolas que os filhos de vocês estudam, pensem nos lugares que vocês trabalham, que vocês frequentam. A habilidade de imaginar é talvez a menos valorizada, a que recebe menos espaço, porque a gente supervaloriza o quê? O concreto. Aquilo que é lógico, aquilo que é do pensar, esse pensar estruturado, voltado para a solução de problemas, mas através de uma ruminação mental. A gente não entende que imaginar, que abrir espaço para inspiração é o que justamente nos ajuda a atuar na matéria. E essa desvalorização dessa habilidade da imaginação, do treino dessa habilidade, não faz nenhum sentido. Olhem para a infância. As crianças imaginam muito. Elas imaginam o tempo todo e com enorme facilidade. E não é nenhuma coincidência que as crianças sejam naturalmente resolvedoras de problemas. Elas encontram soluções que os adultos nem pensariam em tentar. Sabem a máxima de que as crianças precisam brincar para elaborar suas questões? O que é brincar? Brincar é imaginar cenários. Brincar e imaginar é trabalhar o nosso mundo interno. Os complexos, as sombras, as emoções. Ativar arquétipos, treinar habilidades. Brincar é a parte mais importante da infância. É o que ajuda as crianças e todos nós a trabalhar, a fazer uma ponte entre o nosso mundo interno e o mundo externo, a captar do universo sutil soluções, informações e a captar do próprio mundo interno o que precisa ser trabalhado. Vocês lembram do fogo interno que nós falamos ontem? Do brilho em cada uma de nós? Jung chama esse brilho de self. Na antroposofia, ele é o eu. Em outras tradições, vão chamar esse brilho de espírito. Imaginar nos permite ir em direção a esse eu. E é através dele que nós acessamos inspirações. E é através desse eu que nós criamos. A capacidade de imaginar, a capacidade, a habilidade de nos conectar com o universo sutil, com o universo simbólico, seja o universo interno, seja esse universo sutil e simbólico, maior que todos nós, coletivo do universo. É essa capacidade que nos liga e que nos leva para a nossa verdade. E ela está presente em todas nós, assim que nós nascemos. Como a gente falou ontem, esse acesso ao nosso eu foi bloqueado. A desvalorização da capacidade criativa e imaginativa
É uma das grandes travas que dificulta o acesso à expressão do nosso eu. E aí agora a gente vai chamar a nossa última convidada do dia. Clarissa Pinkola, maravilhosa, com seu livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vou ler alguns trechos do livro aqui para vocês, tá? Então vamos a ele. O que nos diz Clarissa? Ela fala assim: a criatividade é um mutante. Num momento, ela assume uma forma, no instante seguinte, uma outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós, sendo, porém, difícil de escrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que o emprego de pigmentos e telas ou de lascas de tinta e papel de parede é comprovação de sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas no caminho do jardim, da criação de uma universidade? É, isso mesmo. E de passar bem um colarinho, de criar uma revolução? Também. Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente? Também. Segurar o corpo morno do recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada? Também. Cuidar do casamento como de um pomar, escavar à procura do ouro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul? Tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provêm da mulher selvagem, do rio abaixo rio, do rio abaixo do rio, que não para de correr para dentro da nossa vida. E aqui a gente vai ver de novo a ligação entre água e fogo. Lembram do poço, dos poços sagrados de Brígida? O rio abaixo do rio, a mulher selvagem, esse fogo criativo, pertence a esse lugar. Essa água sagrada corre dentro de todas nós. E a Clarissa continua. A capacidade criadora da mulher é seu trunfo mais valioso, pois ela é generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em todos os níveis: psíquico, espiritual, mental, emocional e econômico. A natureza selvagem derrama-se em possibilidades ilimitadas, atua como um canal de vida, revigora, mitiga a sede, sacia a nossa fome pela vida profunda e selvagem. Seria ideal que esse rio criador não fosse represado, não sofresse desvios, nem fosse mal utilizado. O rio da mulher selvagem nos alimenta e faz com que nos tornemos seres semelhantes a ela, a que dá a vida. Enquanto criamos, esse ser misterioso e selvagem está nos criando em troca, está nos enchendo de amor. Já que a mulher selvagem é rio abaixo rio, o rio por baixo do rio, quando ela corre dentro de nós, nós corremos. Se a abertura dela até nós for bloqueada, nós ficamos bloqueadas. Se sua corrente estiver envenenada pelos nossos próprios complexos negativos internos ou pelas pessoas que nos cercam, os delicados processos que forjam nossas ideias também ficam poluídos. Passamos então a ser como um rio que morre. E isso não é uma coisa ínfima a ser ignorada. A perda do nítido fluxo criador constitui uma crise psicológica e espiritual. Quando a criatividade fica estagnada de uma forma ou de outra, o resultado é sempre o mesmo: uma fome desesperada pelo novo, um enfraquecimento da fecundidade, uma falta de espaço para as formas menores de vida se localizarem nos interstícios das formas maiores de vida, uma impossibilidade de que uma ideia fertilize outra.
nenhuma ninhada, nenhuma vida nova. Para trazer de volta a vida criativa, as águas têm de ficar claras e límpidas de novo. Precisamos entrar na lama, purificá-la dos elementos contaminadores, reabrir passagens e proteger a corrente de danos futuros. Aqui, vocês lembram que na quarta-feira nós falamos sobre o fogo e a água serem elementos purificadores? Pois muito que bem. Fogo e água são elementos dentro dos 4 elementos alquímicos. Fogo e água, eles estão presentes em 2 operações alquímicas. A água numa operação chamada solútil e o fogo numa operação chamada calcinatio. Essas operações alquímicas, as várias que existem, são 4, se não me engano, talvez tenham mais 2, elas são formas, meios da gente trabalhar o nosso mundo interno. Ou seja, da gente purificar o nosso mundo interno dos complexos, dos medos, das sombras, para que a gente possa acessar cada vez mais partes de quem nós somos. Ou seja, são formas da gente limpar o nosso rio. E esses 2 elementos estão presentes com a nossa deusa dessa semana, se vocês bem lembram. E aí, vamos seguir aqui, então, a Clarissa. Ela vai dizer o seguinte: o efeito mais comum da poluição na vida criativa da mulher é a perda da vitalidade. Isso prejudica a capacidade da mulher de criar ou agir no mundo lá fora. Lembram? A capacidade de imaginar está ligada à capacidade de criar, de agir no mundo. As redes responsáveis pelos processos de imaginação são as mesmas redes ativadas nos processos de tomada de decisão. Segue a Clarissa. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as 5 fases da criação. A inspiração de Hildegard através do Espírito Santo, a inspiração de Brígida com as chamas no topo da cabeça. Isso sou eu inferindo, né? Isso não está escrito no texto da Clarissa, mas ela segue aqui. Então, as 5 fases de criação: a inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada novo, em nada de útil ou que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Outras vezes, elas sofrem agressões por parte daqueles que as cercam ou das vozes que lhes soam na cabeça. O que você faz não está bem certo, não é bom o suficiente, não é suficientemente isso ou aquilo. É pretensioso demais, ínfimo demais, insignificante demais, demora demais, é fácil demais, difícil demais. Isso equivale a derramar cádmio no rio. Lembram? A desvalorização da imaginação? Quantas de nós ouvimos algumas dessas frases enquanto crescíamos? Quantas de nós ouvimos até hoje? Clarissa segue. As desculpas são outra forma de poluição. Das escritoras, pintoras, bailarinas e outros artistas, ouvi todo tipo de desculpa inventada desde que a Terra esfriou. Bem, um dia desses eu vou arranjar tempo para o meu trabalho. Enquanto isso não acontece, ela se mantém numa depressão sorridente. Estou ocupada. Eu consigo um tempinho aqui e ali para escrever. Ora, escrevi 2 poemas no ano passado. E terminei um quadro e parte de outro nos últimos 18 meses. A casa, as crianças, o marido, o namorado, o gato, o bebê, eles precisam da minha atenção. Eu vou conseguir me dedicar ao meu trabalho. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não consigo encontrar tempo, não consigo criar tempo,
Não posso começar sem ter os melhores e mais caros instrumentos ou experiências. Simplesmente não estou com vontade agora. Ainda não estou com a disposição de ânimo certa. Só preciso de pelo menos 1 ou 2 dias para conseguir. Só preciso de uns dias para conseguir. Só preciso de algumas semanas comigo mesma para conseguir. Eu só. Será que vocês já disseram alguma dessas coisas? Clarissa segue no último trecho que eu vou ler pra gente hoje. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever, para criar. E todas nós sabemos que há algo de muito curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um jeito perfeito para paralisar uma mulher. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidades ou de respeitabilidade roubem o tempo necessário para seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não a metade do que ela acredita ser seu dever. Então, minhas amadas, eu convido vocês, nos próximos dias, a refletirem sobre o que está bloqueando o caminho do acesso à inspiração, à imaginação e à criação na tua vida. O que está bloqueando o acesso e a fluidez desse rio? Quais sombras, medos, crenças, padrões estão te impedindo de sentar contigo mesma e permitir a expressão do teu mundo interno, da tua chama? Quais são as vozes na tua cabeça que dizem: isso é besteira, isso é perigoso, isso não tem valor, tu não é boa o suficiente, tua voz não importa, o que tu produz é feio, ninguém vai querer. Não é o tempo certo, não é o dia certo, eu não tenho as ferramentas certas. Lembrem, Brígida era sim a deusa da poesia, da inspiração, mas ela também era a deusa da cura e da forja. Isso quer dizer que esse fogo interno e que esse rio interno, assim como as operações alquímicas, eles nos ajudam a curar essas partes nossas que estão adoecidas e nos ajudam a forjar as ferramentas necessárias para que a gente possa criar o que a inspiração e a imaginação nos oferecem. Eu convido vocês, eu te convido a escrever sobre essas vozes na tua cabeça, essas sombras, esses complexos, porque no ritual desse sábado nós vamos utilizar o fogo de Brígida para purificar e transformar essas questões. Um beijo e até lá!